Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de crescimento espiritual, nosso CCE. Deixa eu arrumar aqui. E aí, vou só compartilhar aqui o link para dois grupos e já a gente já dá início à nossa aula de antropologia, parte 2, ok? Um momentinho só, por favor. Aí, se você estiver assistindo a gravação, dá uma adiantadinha, tá bom? Pra frente, vai pra frente aí. Um momentinho. Vai dar certo. Só rapidinho já. Tô começando a nossa aula aqui. Agora sim, estamos aqui ao vivo. Espero que você tenha adiantado, se assistiu a gravação. Que Deus esteja abençoando a sua vida, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo, Pai, pelo poder do Santo Espírito, que o Senhor venha, Deus, nesse momento, a trabalhar, ó Deus, nesse compartilhar, ó Deus, de conteúdo, de estudo da Tua Palavra. Que a pessoa que está, ó Deus, ouvindo agora, ó Deus, essa aula seja levada a uma dimensão, seja levada a um conhecimento profundo. E que o Senhor nos abençoe, Senhor. Eu quero declarar bênção sobre a vida dessa pessoa que está assistindo, que a mente e o coração dela possam perceber, discernir e viver, ó Deus, o melhor do Senhor para a vida dela. Me conduz, me dá saúde agora, saúde a quem está ouvindo, e que seja uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Bora lá, vamos fazer uma breve recapitulação e então partir para a segunda parte. Isso aí. Vamos lá. Então a gente está falando sobre antropologia. O que é antropologia? Qual é a visão que a Bíblia tem sobre o homem e sua estrutura, corpo, alma e espírito, tá? Então, antropos é humano, antropologia é estudo do ser humano. Então a gente trabalha a questão da origem, a gente trabalha a questão da estrutura, né? O que é o homem? O homem é espírito e corpo, o homem é espírito, alma e corpo. Você vai saber um pouquinho hoje sobre dicotomia e tricotomia, tá bom? Um breve resuminho, a primeira slide é muito legal. Segundo, perdão. O homem é a medida de todas as coisas. Pitágoras, tá errado aí, tá? Aquilo que em nós cremos é a capacidade e a possibilidade do homem. Julian Huxley. Confie no processo de evolução, vai dar tudo certo. Timothy Leary. Então a gente tem homens que foram expoentes aí na história, que deram ao mundo frases icônicas de, olha, pode confiar na ciência, pode confiar no homem, porque aquilo que o homem pode entender é aquilo que é real. O homem é a medida de todas as coisas. O que vai além do homem, da capacidade de cognição, capacidade de experiência, capacidade dimensional, não existe, não é. Isso limita a transcendência, limita o espiritual, limita o sobrenatural, limita o oculto santo. O que é o oculto santo? Jeremias 3,3. Pede-me e te revelarei coisas grandes e ocultas que você não entende. Aqui ao lado do slide você tem aquela cena pintada no teto da Capela Sistina, que é Adão tocando na mão de Deus, e hoje já é bem sabido isso, até com o filme Código da Vinci, sabe-se que ali, que onde está Deus tocando o homem, ele faz um desenho que na verdade representa o aparelho, o cérebro e o aparelho psíquico, na nossa capacidade psicológica. Deus é o homem, Deus é a consciência humana, Deus é a inteligência, é o logos humano, não o logos divino.
tá? Logos, quando a gente fala, é a palavra, é a razão divina, tá? Próximo aqui. Então a gente vai falar de algumas outras coisas, né? A gente viu então a estrutura do homem. Ó, o que eu tô passando aqui, perdão, você pode então dar uma olhada depois na aula anterior. A gente fala sobre a palavra hebraica para homem, tá bom? A palavra grega para isso também. Então a gente viu que o homem ele é formado de personalidade, capacidade moral. A gente falou uma questão sobre a imago Dei, né? Ou a imagem de Deus no homem que teve a sua corrupção total na queda. A gente viu que corrupção total não significa que o homem está totalmente incapaz de compreender o que é o certo e o que é errado, mas a sua capacidade de vivenciar o santo, o bom, está limitado por causa da sua queda. E o homem acaba vivendo um lado animalesco, um lado instintivo, que luta contra o lado transcendental, que é o espírito que nós habita, que uma vez que nós aceitamos a Jesus, ele é vivificado, então começa uma luta do espírito contra a carne, e no meio disso nós temos a alma. Você já percebeu que eu sou tricotomista, você vai entender essa palavra, não assusta, fica comigo, não sai daí, não desliga, se você está ao vivo, está gravando, não para. Outra coisa que é a imagem de Deus no homem é a capacidade de dominar. Interpretações históricas da imagem de Deus, tá? Que na verdade baseadas na Bíblia. Qualidades espirituais do homem, né? De Deus no homem, que significa que Deus, quando criou o homem, ele compartilhou com o homem de si atributos. Quando Deus criou os animais terrestres, falou para a terra criar, o céu dê, o mar dê, mas quando Deus foi fazer o homem, ele olhou para si e falou: nós vamos originar de nós. Deus é a nossa origem, somos filhos de Deus, somos a imagem de Deus, somos, como alguns dizem, miniaturas, deuses em forma humana. Por isso nós temos a capacidade do governo, do relacionamento sobrenatural e por aí vai. Tudo isso na aula 2, tá bom? Vamos começar hoje então, dicotomia versus tricotomia. Vamos lembrar então aqui, di, 2, tri, 3. Repete comigo, di, isso, 2, tri, 3. Exatamente. O que é dicotomia? Começamos com a tricotomia. Vou para a dicotomia. O que a dicotomia fala? A dicotomia, ela acredita, baseada em alguns textos, e alguns teólogos acreditam que o homem ele tem a parte espiritual e material e ponto final. Quando vai se tratar da parte espiritual, a Bíblia altera entre dois termos que significam a mesma coisa. É o que a dicotomia acredita. Acredita que quando a Bíblia fala de alma e quando a Bíblia fala de espírito, são palavras diferentes para se referir a um mesmo âmbito espiritual, sem fazer distinção de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o espiritual versus a parte material, tá bom? Então acredita que espírito e alma são essencialmente a mesma coisa, tá? Tá aí os slides, se quiser para agora, dá uma lida, se tiver dúvida, entre em contato comigo se você é da minha igreja, se não, manda aqui embaixo nos comentários para eu ler depois, que vai ser muito especial, tá? Então eles acreditam que são sinônimos como de coração, mente, entranhas, que tem realmente essa correlação, e a Bíblia realmente, às vezes, em alguns momentos, vai trabalhar o coração e entranhas, se referindo a essa parte interna do âmago, do mais profundo geracional do ser, que é essa parte aqui, tá? Dos órgãos vitais, que pegava toda essa parte do peito, do tórax e do abdômen. Então, o que acontece? Eles acreditam que o mesmo acontecia na relação entre alma e espírito. Um argumento forte que eu não coloquei aqui, mas há um tempo atrás eu estudei, é que tem uma palavra para se referir à alma, isso no Antigo Testamento, que a palavra alma no hebraico é nefesh. E a palavra nefesh no hebraico, para você ter uma noção, são um bom tanto só falando sobre isso. Por quê? Porque no hebraico a gente tem a palavra nefesh para se referir à alma e espírito. Então você tem essa questão, mas é mais voltada para a alma. O problema é que quando a gente fala, não, nossa, realmente alma é uma coisa, espírito é outra, baseado na palavra nefesh do Antigo Testamento, o que acontece? A palavra nefesh é usada para todo ser vivente, incluindo boi, cachorro, tá? Inclusive plantas que respiram, tá? Então a Bíblia diz que tudo que tem fôlego cante o Senhor. Então a Bíblia diz que a natureza geme. Então você começa aí, então fala, então peraí, se
Então Deus tem a alma, os animais têm alma, e aí o que acontece? Eu não tenho problema nenhum com isso. Então você já sabe que eu sou dicotomista por causa de um versículo que diz, né, que Deus é capaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12, capaz de trazer discernimento, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. E eu lembro até hoje que teve uma aula nossa, e o nosso professor ele era dicotomista, ou seja, o nosso professor não acreditava que o homem tinha uma parte alma e uma parte espírito. E aí um aluno muito corajoso falou assim, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Aí ele falou assim, baseado em Hebreus 4:12, né? Deixa eu ler aqui para você. Mas é isso mesmo? Bateu aquela duvidazinha, né? Que eu falei de cabeça aqui. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais aguda que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e discerne pensamentos e intenções. E esse aluno virou e falou assim, junta e medula é a mesma coisa? Não. E quando a gente foi pesquisar, o professor respondeu não. Ele falou assim, então eu sou tricotomista. Porque se a Bíblia é capaz de separar junta e medula e traz uma comparação entre junta e medula para alma e espírito, junta e medula estão intrinsecamente conectados a um ponto de uma divisão desses elementos ser algo muito minucioso, muito sério, muito difícil, também significa que a alma e o espírito estão intimamente ligados à nossa parte imaterial, no entanto, não são a mesma coisa. Tá? Então a gente vai precisar definir o que é a alma. A alma, aí sim, a gente vai entender como a alma a capacidade de intelecto, emoções e vontade. E o espírito, que é a parte imaterial que, uma vez restaurada em Cristo Jesus, dá de novo e nos retorna com uma autoridade espiritual de governo e capacidade de relacionamento íntimo sobrenatural. O que é o relacionamento íntimo sobrenatural? É quando dois se tornam um, sendo pessoas distintas, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo, os três são Deus, mas são distintos. Que é a relação íntima, distinta e una. O homem e a mulher se tornam um e viram uma só carne. A igreja é um só corpo, todos são um em Cristo Jesus, tá? Esse é um poder que nós temos, o poder do governo, que é restaurado em Jesus Cristo. Isso vem do Espírito. E o Espírito, uma vez vivificado, ele deve dominar a alma. A alma é a nossa mente e toda a leitura que ela faz do passado, do agora e do futuro. A alma é toda aquela gama de informações que fica ali. Capta os desejos da carne, e agora que o Espírito é vivificado, tem o desejo de viver o que o Espírito Santo quer, e começa a haver um combate na alma. E aí a alma se torna pra gente aquilo que, inclusive, o pastor Cláudio pregou ontem, uma mensagem muito boa, queria que você ouvisse depois, está aqui no nosso canal também, do YouTube. Foi pregada ontem essa mensagem, falando sobre pecado, muito legal. E aí fala que é essa luta que a gente tem, né? Essa luta de, aquele que nasceu de Deus não vive no pecado. Por quê? Porque você tem agora o Espírito combatendo, então o pecado não é mais natural, a carne quer. Onde está o segredo? Na alma. O que é a alma? É aquilo que precisa ser transformado para ser dominado pelo nosso Espírito, que é santo, que é pronto, que quer agradar a Deus. Agora, se eu fortaleço mais a carne comanda. Mas se eu nego a carne e a enfraqueço, não alimentando, evitando lugares, me alimentando da palavra de Deus, me conectando com pessoas iluminadas, pessoas de Deus, e trazendo uma disciplina de vida, ainda que progressiva aos pouquinhos, quanto mais eu vou me fazendo de Deus, naturalmente o pecado vai deixando. A alma é o ponto de tensão entre o corpo e o espírito. É uma ilustração muito, muito interessante para a gente entender a questão da alma na visão tricotômica, ou seja, alma, corpo e espírito. Lembra? 3, dicotomia. Material e imaterial. Tricotomia. Alma, corpo e espírito, tá? É o corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Você entendeu? E aí o que acontece? É uma ilustração que é muito interessante, né? Tanto que algumas pessoas, mesmo após a morte, elas no reino espiritual continuam com a mesma aparência. Por quê? Imagine uma bola de capotão. A bola de capotão é feita de couro. Então você vai ter o couro como a parte material, a parte humana. Dentro você tem o espírito, que é o pneuma. Pneuma é ar. Nós temos o Espírito de Deus. Respiramos esse universo que é Deus. Temos o Espírito, né, centelha divina dentro de nós,
que emana o poder de Deus, com o qual se conecta com Deus governador do universo, se conecta com esse Deus transcendente que está aqui, que está lá no reino, que está dentro, que está fora, é essa capacidade. Entre esses dois, o que você tem? Você tem aquela membrana, né? Aquela borracha, aquela membrana, que é a câmera, né? Câmera. A câmera de ar. O que acontece? Quando você arranca o couro, a câmera ela pegou o formato do couro. Então continua você vendo uma bola, não tem mais o aspecto couro, mas você continua com o mesmo formato, tá? Uma ilustração um tanto quanto limitada, não tem o que fazer, né? A gente está falando de coisas transcendentais aqui, mas você começa a entender que existe algo que segura o espírito dentro do corpo chamado alma. E essa alma é o que nós temos dentro de nós, tá bom? Então, é basicamente isso. Não existe um paradigma único na Bíblia, o quadro mais geral é a dicotomia, mas há também lugar para a tricotomia, que é a mais prática e útil. Então, ou seja, você vai ter muito mais versículo por causa da intercambialidade, ou seja, por causa de usar uma hora espírito, outra alma, para se referir à parte material do homem, traz a ideia de que, poxa, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Coração, espírito, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu espírito. Tá vendo? Só termos para se referir ao que somos do imaterial. Mas quando você tem um versículo falando que separa alma e espírito, para mim, então, eu fico com a tricotomia. E acho que esse slide é bem útil, que fala que é o mais prático e útil, na minha forma de entender, é o mais coerente com a nossa realidade de batalha espiritual dentro de nós mesmos, tá? Agora uma pergunta, quando a alma é criada? Então vamos falar um pouquinho sobre aborto, não vou entrar muito profundo nisso, é um assunto bem complicado. Nós temos o pré, tá? Não é PE, é pré-existencialismo, almas existiam na eternidade passada. Platão, Orígenes, panteísmo, reencarnação e tudo mais. Tem o criacionismo, que Deus cria cada nova alma, tá? Não vou ler os textos de novo, tá bom? Eu vou deixar para você aqui como tarefa, mas eu quero dizer o que é pré-existencialismo. Então eles acreditam que existe uma evolução da alma, que existe ali almas que voltam, que elas estão em processo de aperfeiçoamento, tá? Isso daí não é só na religião grega, você tem no panteísmo grego, no panteísmo romano, você tem isso no espiritismo, você tem isso em várias religiões, tá? O problema do criacionismo, e claro, a gente acredita que foi Deus quem criou todas as coisas, todas as novas almas, fica uma pergunta: por que Deus cria uma alma já condenada se Deus está criando almas novas, tá? É que lembra que cada uma é gerado segundo a sua espécie. A partir do momento que Adão caiu, as novas almas geradas na matéria, através da fonte, né, da nova existência, que é adâmica, nasce debaixo de uma condenação que é imposta. Não dá para a gente tratar isso aqui agora, tá bom? Quando a gente vai falar de justiça divina, a gente tem ali a culpa que ela é imposta sobre todos os que nascem debaixo de Adão. Quem nasce debaixo de Adão já nasce debaixo de uma condenação no mundo decaído e precisam da salvação que é em Cristo Jesus. Não é tão complicado, mas acredita-se que Deus permite ser criado, embora ele já soubesse, nele existisse todos os seres humanos, mas de fato começa a existir quando começa a existir um ser, né, material, e que tem uma semente ali que gera algo, o espírito vem e aí a pessoa se torna um ser. Tá bom? Vou passar esse slide aqui. Tradicionismo, cada alma estava em uma forma embriológica em Adão. Adão era uma grande caixa na qual todas as almas estavam potencialmente. Também, gente, eu deixei, por quê? Porque se você quiser estudar esse slide. Mas você não vai chegar no mercado e falar assim, gente, o que você acha? Tradicionismo? É criacionismo? O que é? Pré-existencialismo? Qual é a sua opinião? Não vai. O que é importante entender é que hoje a religião mais divulgada na ideia de alma é o pré-existencialismo. E concorde comigo, se você já estudou um pouquinho, faz assim um grande rebuliço na nossa cabeça, porque acaba trazendo umas explicações para dúvidas que a gente tem por não ler a palavra de Deus, tá bom? Então a gente precisa estar baseado na palavra de Deus para que quando chegar
essas teorias, as teologias, nós possamos, baseados na palavra, compreendê-las, né? Compreendê-las se houver alguma coisa que realmente está aliada e alinhada com a palavra de Deus, e rebatê-las, combatê-las, caso esteja em contradição com aquilo que está escrito nas Escrituras. Muito cuidado com tentar misturar tudo, tá bom? Isso pode dar um grande bug no seu cérebro e trazer muita confusão, tá? Aí a pergunta que eu fiz, traducionismo, apoio bíblico. Vamos lá. A alma humana tem a sua semente em Adão, mas ela se forma e passa a existir com a concepção da vida física, refletindo genética, psicológica e espiritualmente as características dos pais. A alma é transmitida por geração natural, como é o corpo. Assim apoiamos o tradicionismo sustentado de que Deus fez uma exceção no nascimento de Jesus, tá bom? Vamos falar sobre aborto bem rapidinho? Antes de entrar nos dados, a pergunta é a seguinte: quando Deus fez o homem tinha corpo. Vamos imaginar que Deus não tinha útero. Vamos imaginar que o útero do homem era o próprio Deus. Então Deus gerou em si Adão, e ali você tem no capítulo 2 o barro sendo formado. Mas é quando vem o sopro divino que Adão, a alma, acorda, quando o espírito sopra no corpo, a alma começa a existir. Tá? A pergunta, e alguns acreditam que não, o homem já é um ser humano completo no ventre. Mas e o fôlego de vida, o espírito? Não tem, só tem quando nasce. Então o homem antes é alma, tem espírito ou é só um corpo esperando o momento do espírito e da alma vir? Não é tão difícil combater isso, por quê? Porque a gente tem aí João Batista, que foi cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, tá bom? Então você tem João Batista aí, depois você pode ler, volta slide, são alguns números sobre aborto, tá bom? Então você tem João Batista, que ele foi cheio do Espírito Santo antes do nascimento, e a pergunta é, e outra, quando ele ouviu a voz de Maria, João Batista se mexeu no útero. E assim, quem é mãe aqui já sabe que já falou com o bebê no útero, e o bebê conscientemente responde à voz das pessoas, tá? Então, assim, tem estudos científicos comprovando que o bebê no útero não precisa para ser alma vivente e ter espírito. Ele já é um ser vivente esperando o momento lógico de respirar, mas já existe ali uma alma, um cérebro, existe uma capacidade cognitiva, ou seja, uma personalidade se manifestando, capaz de reagir com o ambiente externo, embora não o compreenda, mas reage. Né? Quantos efeitos não existem de um bebê no útero que ele vai levar, às vezes, para a vida inteira e vai ter que lutar com isso, tá bom? A vida humana é um dom de Deus e sua origem biológica reflete a ordem da criação, do embrião à maturidade adulta. Então nós acreditamos que a partir do momento da concepção, a partir do momento que uma célula, que 23 cromossomos do espermatozoide com mais 23 cromossomos do óvulo se unem, formando 46 cromossomos, que é o que precisa para ter uma célula, e essa célula começa a mitose, ou seja, ela começa a crescer e se a multiplicar, ali já é um ser humano, porque se você não fizer nada para interromper, é um ser humano. Então já é uma alma, já é um ser vivente ali, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com pílulas do dia seguinte, que alguns cristãos acabam usando. Ai, nossa, esqueci, vou tomar a pílula do dia seguinte, sabe? Tem essa questão. O que é a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se a gente vai levar ela a sério, precisa levar ela a sério. Então tem que tomar um cuidado com isso, tá? Claro que situações como você não sabia que estava grávida, tomou um remédio, tá? Não trazer culpa sobre você. O que a gente não pode deixar é que o tamanho do processo de criação defina quando o ser humano. Há pessoas que falam, não, após 3 meses que realmente ali está formado o cérebro, o coração e todo o sistema, ali sim é um ser humano, antes disso não é. Isso dá espaço para o aborto, né, antes. E fora que a gente sabe que o aborto é uma indústria cosmética, não sei se eu podia estar falando isso aqui, mas não vou falar muito não. Embora a gente não tenha muita gente no canal, tá bom? Assim, a vida humana é a medida não por um certo nível de empreendimento, mas por sua essência, desde a concepção de corpo e alma, o momento da fecundação. Foi aquilo que eu falei, fecundou, é um ser humano. É isso aí, queridos. Esse é o nosso
curso, a segunda parte, nós terminamos, tá bom? Hoje nós concluímos nosso curso de antropologia. Às vezes eu falo demais, sabe que uma coisinha que tem aqui no YouTube? Você pode entrar lá na velocidade e diminuir, tá? Coloca lá 0,75, eu vou falar um pouco mais devagar, você vai entender. Volta, pausa, leia os textos, isso faz muita diferença. Pastor, por que você não leu o texto hoje? Há poucos minutos eu fiz aqui uma aferição da minha pressão, estava 19/10. Eu tô aqui, comecei a melhorar agora, senti durante o estudo que eu estou melhorando, mas eu não quis não dar o curso para você hoje. Por favor, você que é da nossa igreja, tem acesso ao nosso WhatsApp, ficou com dúvida? Pastor, pode me procurar no privado. Se você é do nosso curso de crescimento espiritual, põe a pergunta direto lá no curso, tá bom? Vai ser um privilégio poder responder. Não, pastor, tá muito boa a explicação, tá top, é isso aí. Semana que vem tem mais. Durante a semana eu vou estar falando nos grupos qual é o nosso próximo curso, tá bom? Mas eu creio que, se eu não me engano, Hamartiologia, vamos falar sobre a origem do pecado, o que é o pecado, as manifestações do pecado. Acho não, certeza. Hamartiologia, o que é o pecado? Tá bom? Próxima aula. Deus abençoe, obrigado por ter participado. Fica com Deus, curte, compartilha, comenta, para que mais pessoas aprendam sobre o ser humano, a origem do ser humano em Deus, segundo a palavra. Um abraço, fica com Deus.